para Londres, onde está a correspondente da TMC na Europa, Marina Isidro. O Cuca não deixou barato, não. Já lançou aí uma chicoteada. Pei, muito bem, Dani Lima. Marina, bom dia para você. Quais são as repercussões do ataque americano ao Irã por aí? Conta pra gente. Oi, bom dia, Joana, também para Dani, Felipe, Rodrigo, todos que nos ouvem, nos assistem. Olha, desde o início de sábado, foco total é nesse assunto, tá? Desde sábado de manhã, a gente já teve um pronunciamento, sábado de manhã, horário daqui, né, do primeiro-ministro britânico Keir Starmer, que soltou um comunicado num tom bem moderado, tá? Dizendo que o Reino Unido não estava envolvido no ataque, deixando isso bem claro, falando que o Irã deveria cessar o seu programa nuclear, pedindo que as tensões não aumentem. Foi algo que eu senti assim no sábado de manhã. Todo mundo que se pronunciava em termos dos líderes europeus adotava um tom assim de não querer a escalada das tensões. Depois o tom foi mudando um pouquinho, mas no dia anterior, falando especificamente de Reino Unido, né, na sexta-feira, já antecipando um possível ataque, o Reino Unido, outros países europeus, Itália, por exemplo, já haviam pedido que os seus cidadãos deixassem o Irã. Os diplomatas britânicos, inclusive, saíram do país nesse dia. Aí a repercussão continuou no fim de semana. No fim de semana, a Alemanha, a França, a Grã-Bretanha soltaram um comunicado conjunto condenando a retaliação do Irã a países da região, pedindo que o Irã se abstivesse, parasse com ataques indiscriminados e pedindo que o Irã retomasse as negociações, né? Então, também um tom ali um pouco diplomático. Ontem à noite, Keir Starmer fez de novo um pronunciamento na TV, confirmando que o Reino Unido vai permitir, a pedido dos Estados Unidos, que Washington use bases britânicas para defesa apenas, para destruir os mísseis do Irã, para combater a ameaça de ataques aéreos. Então, deixando bem claro que é para esse propósito defensivo, específico e limitado, né? O Starmer tem deixado claro, desde o sábado, como eu disse, que o Reino Unido não está envolvido no ataque, não quer uma escalada das tensões. Existe, claro, também uma preocupação com os mais de 200 mil britânicos que estão nos países do Golfo. O governo, inclusive, analisa a possibilidade de uma evacuação em massa caso a situação se agrave, né? O Ministério da Defesa do Reino Unido confirmou que, na madrugada, à noite de ontem, uma base aérea britânica no Chipre foi atingida por um suposto ataque de drone, mas sem vítimas. Então, assim, é uma situação que ela vai mudando a cada minuto, né? O foco total aqui continua nisso, e eu acho que dá para dizer que esse ataque ao Irã também trouxe, não só ao Reino Unido, mas aos líderes europeus, mais uma crise para enfrentar, quando a gente fala do conflito entre as relações com o presidente Donald Trump, né? Claro, como é que você se relaciona com o Trump nesse momento, né? O Keir Starmer, por exemplo, não condenou os Estados Unidos, né? E existe uma crítica de uma parte da política aqui por causa disso, né? Ao mesmo tempo, você tem os apelos da União Europeia por moderação, não escalada das tensões. Então, mais uma situação envolvendo os Estados Unidos com a qual os europeus têm que lidar. Mari, bom dia, Dani Lima aqui, bom falar com você. Agora sim, Mari, queria que você trouxesse um pouco, você está falando do Reino Unido, mas na Europa a gente está sentindo um clima de tensão crescente. Eu estou vendo aqui as manchetes da CNN americana e da Reuters internacional, e entre os destaques está o ministro da Defesa da Grécia, dizendo basicamente que eles estão prontos para defender territórios ali que eventualmente sejam alvos ou que sofram uma espécie de efeito colateral da guerra. Isso mostra muito para a gente como o conflito no Oriente Médio está espraiando, né? Conta para a gente, para quem está nos ouvindo e nos assistindo, um pouco esse ambiente de tensão crescente aí no continente europeu. Sim. Isso que você mencionou da Grécia foi o caso também, por exemplo, da França, né? Que no fim de semana o Macron também
disse que ele estava pronto para defender, né, os seus aliados na região. A França tem bases militares no Oriente Médio, e isso mostra também, mais uma vez, como é difícil você coordenar, né, como União Europeia, os 27 países da região. Depois, né, esse pronunciamento do Keir Starmer no sábado de manhã foi um pouco mais moderado. Quando a gente viu do Macron, ele já foi um pouco mais intenso, né, condenando realmente seriamente o Irã, falando que a França estava pronta também para defender os seus aliados na região. A França enviou um reforço militar, né, para as suas bases na região. Mas o que eu vejo, como eu disse, as notícias vão mudando a cada minuto. Ao mesmo tempo, os países realmente eles estão dizendo... eles não podem ficar neutros, né? Existe uma escalada das tensões nesse momento. Ao mesmo tempo, eles se colocam muito numa posição de estarem se defendendo, de medidas defensivas, sabe? Que estão dispostos a agir sobre isso. Mas os europeus não têm, hoje em dia, uma capacidade bélica como os Estados Unidos, por exemplo, sabe? Eles sabem que eles estão atrás, que eles precisam correr atrás dos seus investimentos em defesa, né? Então, eu acho que também é um equilíbrio ali de você, obviamente, condenar o Irã, você defender os cidadãos dos seus países que estão no Oriente Médio, obviamente eles vão ficar ao lado dos Estados Unidos, mas não me parecem muito dispostos a trazer ativamente os seus países para uma guerra entre Estados Unidos e Israel, se colocarem na posição de ataque. Hoje tem uma reunião, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, convocou uma reunião de emergência sobre o conflito, também para articular uma resposta conjunta do bloco, né? Então a gente deve ter outros desdobramentos também nas próximas horas. Tá certo, Marina Isidro, trazendo as informações. Claro que se acontecer alguma novidade é só chamar em tempo real, a gente se fala. Senão, amanhã nesse mesmo horário estaremos aqui. Bom trabalho, boa semana para você.